Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fabi Nolasco do Criando Raízes em Portugal. Hoje vamos falar sobre o comportamento alimentar com a nutricionista Aline Londeiro. Ela que é uma brasileira morando aqui em Portugal, vai falar um pouquinho pra gente sobre comportamento alimentar. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso, né? As diferenças da alimentação. Oi, quase eu caio aqui. Oi, Má, tudo bem? E hoje eu quero parabenizar o meu amigo, como vocês já viram no story, já fiz homenagem para ele, mas ele fez a primeira live aqui, ele é professor de dança, é o Wellington Leandro, hoje é aniversário dele. Quero parabenizá-lo, desejar muitas felicidades e também hoje é dia dos professores, né? Que se comemora no Brasil e desejar a todos os professores que eles consigam ensinar mais, né? Que a arte de ensinar é somente para quem ama o que faz. Parabéns a todos, aos meus amigos, à família que tem aí os professores do meu filho, que foram muito importantes nas fases, né? Aos meus professores. Enfim, meu muito obrigada a todos vocês. Hoje é um dia duplamente especial, né, gente? É um mês especial. É tão bom comer, né? Verdade. Aí vamos saber desse comportamento alimentar, porque eu acho que eu sou descomportada. Eu não tenho nada de comportamento alimentar. Ai, gente. A Aline já chegou. Vamos falar um pouquinho com ela. O Wendel. Oi, Wendel. Chama sua mãe pra live. Um beijo aí pro pessoal de Curitiba, pessoal de São Paulo, que sempre estão aí assíduo na live. Aline, solicita sua participação para entrar, que aí eu já te adiciono aqui. Oi. Eu falei para sua mãe, Andrew. Falei, ele sempre participa das lives. Eu não acredito, sério. Falei, é sério. Manda um beijão para ela, minha amiga de Curitiba, curitibana. Isso. A Aline já tá entrando. Vamos saber um pouquinho mais aí sobre alimentação. Olá, Aline! Olá, tudo bem, Fabi? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, já fiz uma prévia apresentação sua aqui sobre o que a gente vai falar hoje, né? Porque assim, eu gostaria muito de saber assim o que é comportamento alimentar. Mas antes de tudo, você pode se apresentar, tá? A Aline foi uma das pessoas que eu convidei, ela estava assistindo a live e eu convidei ela ao vivo para poder estar aqui comigo, para conversar com a gente sobre alimentação. Ela que é nutricionista e é brasileira, mas mora aqui em Portugal. Bom, fala um pouquinho de você, Aline, um pouquinho da sua trajetória, e depois você começa a dizer o que é esse comportamento alimentar. Tá bem, então boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, sou realmente apaixonada pela minha profissão, então eu fico muito contente quando tem pessoas que também querem conhecer um pouco mais sobre o comportamento alimentar, né? Então a minha trajetória na área da saúde, digamos assim, é uma trajetória longa, né? A minha primeira formação foi como dentista, me formei em 2012 como dentista. E comecei a fazer nutrição em 2014. Então, desde 2014 eu venho estudando um pouco sobre alimentação, porque Desculpa, eu não passasse dos 18 anos. Desculpa. mais ou menos, assim, eu comecei a estudar e nunca mais parei, né? Então, eu fiz odontologia, depois fiz mestrado, fiz pós, aí fui para nutrição e aí já vim para Portugal para fazer um mestrado. Então, eu nunca mais parei de estudar a área da saúde. Então, por isso que eu gosto muito dessa nutrição mais integrativa, né? Que junta um pouco da saúde em geral, né? Não só a área da alimentação, mas que une um pouco dessa parte de comportamento alimentar e o ser humano como um ser integral, né?
Então, para falar um pouquinho sobre essa parte do comportamento alimentar, por que eu achei interessante de vir falar aqui um pouco sobre esse assunto? Porque a gente sabe que muitas vezes o ato de comer ele se torna muito simbólico, porque a gente acaba descontando algumas emoções que a gente tem na comida, né? Não só emoções negativas, né? Como tristeza, ansiedade, estresse, mas também a Só um própria pouquinho. alegria, né? Tá travando bastante o seu vídeo. Não sei se é só para mim, se as pessoas também estão sentindo essa. Está picotando bastante. A gente, eu consegui parar ali na hora que você falou nutricionista, tudo, dali para cá já começou a travar um pouco. Tá, não sei se está travando para o pessoal, está travando também ou é só para a Fabi? Me dá um Não sei se tá feedback aí travando. se está travando. Bom, vamos continuar para ver se tá de boa. Qualquer coisa eu mudo a minha Aqui para internet. mim tá normal. Ó, aí tá normal. Vou deixar as minhas duas aqui, Wi-Fi para ver se está tudo normal. Então deve ter sido só para mim mesmo. Bom, então voltando ali, você parou de. Gente, eu acho que é a minha internet. Então, É, agora tinha travado aqui. E pronto, aí eu voltamos. voltei. Voltamos. Peço desculpa, mas isso está meio estranho. Acho que deve Ah, ser a minha. isso é assim mesmo, a internet, às vezes ela. Volta tudo. Volta Ah, tudo. então volta tudo. Então, só vou pedir para o pessoal que está aí participando para mandar aqui no aviãozinho aqui embaixo, mandar para pelo menos umas 2, 3 pessoas que conheçam e que possam, né, gostar desse tema do comportamento alimentar, apertar no coraçãozinho também para a gente poder compartilhar melhor esse assunto. É isso aí. Eu já enviei Fabi, aqui bastante. onde é que parou para você aí? Então, na hora que você já estava fazendo a apresentação, então, assim, volta a fazer a apresentação novamente, para quem Tá. entrou agora também, tá? Aí já faz. Tá ótimo, então. Como eu comentei, então, minha trajetória no estudo da área da saúde, ela já vem há muitos anos, né? Desde 2012, quando me formei em odontologia, eu já estudo essa área da saúde, essa área também de comportamento, né? E quando eu comecei a fazer nutrição em 2014, que realmente me apaixonei pela área da alimentação. Né? Então, aqui em Portugal, eu comecei a fazer um mestrado em exercício e saúde, e ele é voltado dentro de uma faculdade de psicologia, então é por isso que essa área do comportamento humano aflorou em mim, gostar realmente de estudar por que as pessoas fazem aquilo que fazem, né? Qual é o motivo daquilo. E o comportamento alimentar, ele não é diferente. Porque todo o comportamento, ele é como se fosse uma reação, né, daquilo em que a gente pensa, sente, é como se fosse a lei da ação e reação, né? Porque eu tenho algum pensamento, algum sentimento anterior àquilo, eu vou agir daquela maneira. Então, o comportamento humano, a área, ela estuda isso, ela estuda como que eu faço aquilo que eu faço, por que eu faço aquilo, o que vem antes daquilo, qual é a razão de eu fazer aquele comportamento. Por isso que é importante eu entender do comportamento alimentar quando a gente vai começar, por exemplo, uma dieta. Né? Ninguém tem um descontrole alimentar por um doce ou come enlouquecidamente, porque o engordar, ele é isso, né? Ele é comer mais do que gastar. Ninguém come à toa porque quer. Normalmente, na maioria das vezes, tem algum fundo emocional. Eu não sei contigo, Fabi, se alguma vez tu já chegou a descontrolar alguma emoção tua na comida. Você ficou um dia muito triste ou com muita ansiedade, não foi lá para um balde de pipoca ou uma barra de chocolate. Já aconteceu isso contigo? Quando eu fico assim, eu paro de comer. Eu já não tenho vontade de comer. Eu sou aquela assim que eu emagreço 5 quilos em 12 horas. Uhum. Eu, assim, eu emagreço muito
muito rápido, eu perco muito rápido. Mas eu adoro também colocar assim, o balde de pipoca é uma coisa que eu ataco. Um ataque. Tá? O chocolate sempre tem que ter em casa, porque assim, de vez em quando, depois do jantar ou do almoço, eu vou lá, pego um pedacinho e como. Mas assim descontrolada para comer, para não sei o quê, não. Só se realmente eu tiver um balde de pipoca ou esse pacote de batata. Aí. É por isso que é importante o estudo do comportamento humano, porque nós somos seres individuais. Cada um ele vai ter um comportamento frente àquela ação, aquele sentimento, aquela emoção. Né? Então, é muito importante a gente entender o que gera um comportamento. Por exemplo, existem 3 tipos básicos de comportamento alimentar. Um que é o comer restritivo, que muita gente faz. Por exemplo, muitas pessoas associam não comer glúten com emagrecer. Né? Muitas pessoas que não têm alguma intolerância ou não têm uma doença celíaca acabam tirando o glúten porque acham que isso vai emagrecer. Isso é chamado de um comportamento alimentar com restrição cognitiva. Tu está restringindo o alimento por apenas pensar que tu vai emagrecer por restringir aquilo. Né? Se esse comportamento ele é danoso ou não para ti, daí é só tu vai poder saber isso. Porque daí a mudança comportamental, a gente vai atuar quando aquele comportamento te gerar uma emoção negativa. Percebe? Por exemplo, um descontrole alimentar. Quando você vai ali e come uma barra inteira de chocolate e você não gostaria de ter feito isso, você gostaria realmente de ter comido apenas uma fileirinha, né? Você gostaria de ter tido um controle, ou seja, esse teu comportamento compulsivo te gerou uma culpa depois. É aí que a nutrição comportamental ela vai atuar, percebe? Para mudar esse comportamento que não te fez bem. Porque nem sempre um comportamento vai gerar um sentimento negativo em você. Mas quando ele gera, a gente precisa atuar. E esse é o diferencial da nutrição comportamental para os outros tipos de nutrição convencional, como a nutrição esportiva, a nutrição clínica em si, a nutrição funcional, dentre as outras especialidades da nutrição. Nossa, é um que assim, né? Muito interessante. Eu não tinha ouvido falar isso. Ele é um pouco voltado à psicologia, né? Muito, muito. A base teórica da nutrição comportamental, ela é bem voltada para terapias da psicologia, né? Ela surgiu mais ou menos esse termo nutrição comportamental em 2014, né, pela Alvarenga e alguns outros idealizadores que já estudavam desde a década de 90 o comportamento alimentar, principalmente em casos de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, né? Então, essas estudiosas começaram a estudar como que se dá o comportamento alimentar em pessoas que têm esses distúrbios e conseguiram trazer também para a população que não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, mas que apresentam muitos episódios, né, de comer emocional, entende? Então, isso acabou entrando como agora já está entrando como uma área da especialização da nutrição, né? Mas ela é uma área recente, é por isso que muito poucas pessoas não entendem como é que realmente se dá uma consulta nutricional na nutrição comportamental, porque ela é bem diferente de uma consulta convencional, de uma nutrição convencional, entende? Aqui a gente lida muito mais com temas, como você falou, da psicologia. Então, quando assim, você vai fazer uma consulta com, vamos chamar de paciente, não sei como é que você se chama. Paciente mesmo, né? Você tem uma consulta, eu vou lá me consultar com você. Falo assim, Aline, quero uma consulta. Você vai conhecer o meu comportamento diário, vai saber quem eu sou para poder fazer essa dieta, esse comportamento, dar esse diagnóstico, vamos dizer assim, desse comportamento alimentar. Então, seria basicamente isso. Isso, normalmente assim. Das primeiras sessões da nutrição, da parte da nutrição comportamental, a gente chama de entrevista motivacional, né? Essa entrevista, ela primeiro ela vai me captar em que nível de motivação você tá para fazer, por exemplo, um processo de emagrecimento. Se você é uma pessoa que realmente tem muitos problemas comportamentais, né? Como esse que eu falei de comer emocional, de muitas restrições alimentares. Se você tem algum problema comportamental, eu vou ter que agir mais de um lado comportamental.
Mas se você não tem nenhum problema comportamental, se apenas, né, foi perdendo a mão, digamos assim, na comida por outras questões que não são emocionais e comportamentais, eu já consigo aplicar uma nutrição mais convencional, com plano alimentar, com dieta, percebe? Então, essa primeira sessão, normalmente as minhas primeiras sessões duram em torno de 1h30, elas são para realmente eu entender por qual motivo você come. E aí aqui eu utilizo técnicas de terapia cognitivo-comportamental, que são embasadas pela psicologia, para entender que tipo de emoções e sentimentos te levam a ter aquele comportamento. Tem um divã, né, na sua sala, né? Um divã, né? Porque a pessoa vai deitar. É mais ou menos. Assim. Ela Não, porque muito isso. porque tem tudo a ver, assim, é uma parte que você mexe mesmo com o emocional da pessoa, Sim. né? E como é que foi essa sua mudança da você chegou a exercer a odontologia seletista ou não? Você já... Sim, sim. Eu trabalhei por 5 anos. Trabalhei por 5 anos na área, tinha o meu consultório. Acabei fazendo especialização também em tratamento de canal. Trabalhei bem forte nessa área, só que não tinha uma plenitude, sabe? Não A era sua completamente paixão é a realizada. Que bacana, né? A gente se encontrar e fazer aquilo que você gosta, né? Porque assim, você fala com amor, a gente vê isso nas suas palavras, a gente sente o que você está falando aquilo que você realmente preza, que você realmente gosta de fazer, né? Nossa, eu acho muito bacana isso. Eu acho que nem eu já falei aqui, né, gente? Ela tem 18 anos, ela já tem 2 faculdades, ela está no mestrado, né? Ela já 18 nasceu. anos é ótimo. Ela nasceu. Depois você fala, tá? Você a próxima vai ser ela vai ser dermatologista, né? Porque ela vai explicar o que ela usa, né? Porque ela não tá usando filtro, gente. Também tá aparecendo as minhas ruguinhas. E agora, eu tô Isso tomando. tudo, isso tudo é Cabelos, pela alimentação. Isso tudo é é? alimentação. Não, tá explicado. Olha, eu tô tomando um suco de limão, que é assim, só espremido, assim, limão espremido, aquele nosso limão verde. Aham. Sem açúcar. Eu tomo sem açúcar, Ótimo, mas já ótimo. tá Bem bom, pegando mais. bastante vitamina C. Isso é muito legal. Mas, Fabi, falando um pouco dessa... que eu acho que muita gente tem dúvida nisso. Como é que funcionam, né, essas sessões? Como é que são as consultas, né? Como eu atuo normalmente com mudança de comportamento, né? Então, são sessões normalmente semanais, né? Que eu vou atuar realmente aqueles comportamentos em que você quer mudar. Porque se você quer emagrecer alguma coisa, você vai ter que fazer de diferente, né, para mudar do seu comportamento para que você consiga perder peso, né? Você não pode continuar com o mesmo comportamento, senão o resultado não vai ser diferente do que você está agora. Então, muitas coisas que eu trabalho nessas sessões são, por exemplo, quais são as suas forças pessoais, né? O que você tem de personalidade, quais seus traços de personalidade. Então, aqui eu também faço um teste de personalidade comportamental, de perfil comportamental, para saber que qualidades, que características da tua personalidade são fortes e que a gente tem que trabalhar para potencializar para que tu alcance o teu resultado com uma maior rapidez, ou com maior eficácia. Quais são as suas fraquezas, né? Ou seja, o que a gente tem que desenvolver mais? Por exemplo, se tu me fala que a tua maior fraqueza é ir num restaurante que tenha um buffet, com muita quantidade muita opção de alimento, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido para que ou tu tenha um controle melhor, ou faça melhores opções, escolhas, ou que tu mude de restaurante, vá num restaurante que não tenha buffet, percebe? Então são mudanças de comportamentos que a gente tem que trabalhar. Também a gente avalia quais são as ameaças. Isso pode ser uma ameaça também, ir num restaurante com uma grande opção. Ou, por exemplo, você está em dieta e aí resolve ir numa cafeteria ou num lugar que tenha uma variedade enorme de doces. E você tem que trabalhar o seu comportamento do descontrole alimentar. É muito difícil você conseguir ir numa padaria, numa cafetaria e ficar com aquele monte de alimentos ali te dizendo, né? Me coma, me coma. Você tem que trabalhar melhor isso. Exatamente.
Então, são algumas coisas que se trabalha na sessão, são esses gatilhos, né? Que te levam a ter esse comportamento, que te leva a ganhar peso. Você faz uma análise SWOT, né, da pessoa, né? Porque, Exatamente. É. gente, mas é muito interessante. A minha fraqueza é batata. Batata normal, frita. É batata. Mas por que é uma fraqueza? Porque você come em excesso? Porque ela Não, é um alimento. não, tem que conter, assim, eu acho que eu vim morar no país certo, porque tudo Aham, aham. Tudo tem batata, né? tem batata. Então, acho que eu vim morar aqui no país certo. Falando nisso, quais são as diferenças entre o Brasil e Portugal? Porque, assim, você atende online, você atende clientes no Brasil, você atende clientes aqui em Portugal. Quais são as diferenças alimentares, assim? Eu já digo de antemão, que nem quando eu cheguei aqui, mudou totalmente a minha alimentação. Quando eu estava lá no Brasil, eu era vegetariana, eu não comia, assim, chegou uma época, né, Uhum. que aí eu não comia nada de fritura, tinha tudo aqueles aparelhos elétricos que não precisava fritar, né, tal, não sei o quê, porque eu mudei bastante a minha alimentação. Cheguei aqui, não sei mais o que era isso. Hoje eu como de tudo, entendeu? Inclusive engordei pra caramba quando cheguei aqui. Engordei muito, principalmente nessa quarentena, né, gente? Mas, assim, eu vi essa diferença, né? Eu vi essa diferença do meu comportamento, né? Eu tomava É. suco verde, sabe? Eu era aquela que fazia aquele suco de couve de manhã, couve com pepino, com aquelas coisas todas. Uhum. Eu era, eu era essa. Uhum. A aveia enfim. Nunca mais eu soube o que é o suco verde. Nunca mais na minha vida. Uma que é muito frio, né? Então a gente vai tomar só três vezes no mês, no ano, É. né? Então, isso Então, assim, conta um pouquinho deixa eu só ver aqui, que eu tenho umas perguntinhas. Deixa eu só ver aqui antes de você falar. Ah, tá. Aqui ela estava falando, né? A Ju falou. Ela usa uma coisa chamada juventude misturada com boa genética. Verdade, gente. É Aqui verdade, a genética é boa. O Edgar está falando assim: começar pelas emoções é um bom princípio. Uma pessoa que come muito ou que começa a comer mais pode indicar uma carência grande, verdade. Uhum. Por exemplo, doces indicam carência de afetividade. Exatamente, né? Todo o excesso, né? Por exemplo, um excesso de carência, todo o excesso ele acaba sendo gerado por alguma falta, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm um excesso alimentar por doce, pode ser que elas tenham uma falta de uma afetividade da mãe. Isso tem alguns estudos que mostram também. E quando, por exemplo, a mãe é um pouco mais ausente, a criança ela pode ter um comportamento de querer alimentos mais palatáveis para suprir essa carência emocional materna. Tem alguns estudos que mostram isso também. Então, tudo a ver, né? Pode ver que é uma emoção que gerou um comportamento, né? Que é o ato de comer em excesso os alimentos mais doces. O meu filho veio comer doce depois de 10 anos, quando ele completou 10 anos, que aí ele começou a comer doces, uma bolacha, que nem assim, se eu compro bolacha aqui, às vezes 2 meses e tá lá, sabe, bolacha recheada, essas coisas. Agora, chocolate é uma coisa que a gente, mas assim, chiclete, bala, é raro, refrigerante muito raro. Então, assim, é umas coisas que a gente, mais pacote de batata. É mais difícil, né? Mas voltando, o que eu acho de diferente aqui? Eu não sei, assim, eu não mudei muito a minha alimentação, eu particularmente, né? Minha experiência. Porque eu mantive muito dos meus hábitos que eu adquiri, né, no Brasil, de Eu sou comer. disciplinada. Aqui tá. Aqui a alimentação mediterrânica, ela é uma das melhores alimentações do mundo, né? Então, é muito variado em vegetais, variado em peixes, né? No Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? Onde eu vim. A gente consome muita carne vermelha, né? É demais, é um consumo excessivo.
E eu já fiquei, tanto que eu já fiquei 1 ano e meio, tinha ficado quase 1 ano e meio sem comer carne vermelha lá no Brasil, porque eu queria realmente reduzir essa quantidade de carne vermelha. O processo digestivo dela, ele é muito lento, né? Então, querendo ou não, ela gera o produto de digestão lá no intestino da carne vermelha. São produtos que acabam gerando compostos mais carcinogênicos, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado porque a digestão é mais lenta. O nosso intestino ele é muito longo, né? Para ter com tanta, digamos assim, com uma frequência muito excessiva, né, de consumo. Então aqui, como a carne, não é das melhores e segunda, ela é muito cara, a carne vermelha, né? Eu acabei, digamos assim, consumindo uma vez por semana e olha lá. Então aqui eu consumo muito mais peixe. Então, a minha alimentação aqui ficou muito melhor. E essa questão da batata, realmente, eles consomem muita batata, mas é como se nós fosse nosso arroz também, né? E isso na nutrição comportamental a gente trabalha isso também, que não existe um alimento ruim, negativo, não existe uma restrição. Tudo dentro de um equilíbrio, né? Tudo dentro de um planejamento, né? E que te gere esse prazer em comer, né? Isso tá dentro realmente de uma alimentação saudável, né? Então, eu acho que talvez a maior diferença seja nas frutas. Aqui as frutas não são talvez tão a variedade, né, não é tão grande quanto as nossas frutas no Brasil, né? E eu acabo consumindo sempre as mesmas frutas. Mas eu acho que mais isso. E o pão, né? Porque o pão daqui é maravilhoso. Me acaba. Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos seus pacientes, teve alguma pessoa que você viu que realmente assim ela não conseguiu, era mesmo um fundo emocional e ela não conseguiu mesmo ter esse comportamento alimentar e precisou assim ter um acompanhamento com outro colega, enfim, porque deve ter casos assim que realmente a pessoa não consegue, ou não consegue por disciplina, né? Ou não consegue realmente porque como é que fala? É outro fator, né? Tá levando ela a engordar, ou emagrecer, ou ter algum problema de anorexia, enfim. Tem casos assim ou não? Tem muitos casos, assim, e eu, pelo menos, já tenho ferramentas que eu consigo identificar isso logo na primeira sessão. Se aquele paciente, ele é um paciente que vai me dar trabalho, digamos assim, né? Que é um paciente que eu realmente vou precisar, né, exaustivamente trabalhar as emoções dele e pedir muitas informações do passado, ou se ele é um paciente, assim, mais aberto, né? Que ele não tem tantas frustrações. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela já passou por um histórico longo de dietas, já fez muitas dietas, engordou, emagreceu muito, sabe? Que teve esses extremos, normalmente tem um fundo emocional aí, ou comportamental muito grande, muito, muito severo. Então aqui eu consigo ver se fazendo, sempre tem que tentar, né? Eu acho que a tentativa é sempre válida. Então aqui a gente tenta, né, sessão a sessão, trabalhar comportamento, e sempre aliado, né, digamos assim, a um equilíbrio alimentar, porque falando assim, parece que é só um trabalho de fala de psicoterapia, né? Mas não é. A gente trabalha também com carga glicêmica dos alimentos. Tem um trabalho bem nutricional dentro, né? Mas também tem esse trabalho comportamental. Mas então eu já tive casos em que a gente tentou o máximo possível mudança de comportamento. No final do tratamento, eu consegui dar o plano alimentar para a pessoa, porque a dieta, o plano alimentar, não é dado para todo mundo, porque não é todo mundo que tem um perfil comportamental para seguir um plano alimentar. E isso também tem uma ferramenta que eu consigo averiguar se tu tem esse perfil comportamental ou não. A pessoa ela não tinha perfil comportamental para dieta. Mas o processo de mudança comportamental dela já vinha de 30 anos com uma alimentação completamente errada, completamente emocional. Então, isso demora muito tempo para a gente conseguir mudar. Entende? Imagina mudar 30 anos de uma alimentação emocional,
né, com problema familiar, já com obesidade na família, isso é muito difícil. Então, né, 2 meses de tratamento é muito pouco. Às vezes a pessoa precisa trabalhar anos nisso. Então, eu indiquei ela a procurar um psicólogo para ela trabalhar esses fundos emocionais, né? E prescrevi uma dieta para ela, porque eu precisava dar alguma ferramenta para ela por si só, tentar, né, fazer esse processo de emagrecimento enquanto ela se tratava com um psicólogo. Então, sim, existem casos assim, sim. Então nós temos aqui na live a nossa também colega, que sempre é uma queridíssima, a psicóloga Cláudia Coabara, sempre está aqui ajudando em alguns temas legais, e ela está dizendo, esse trabalho comportamental é muito importante, a Psico agradece essa parceria. É isso aí. Eu trabalho diretamente tenho parcerias com psicólogos, porque, é como eu digo, o nutricionista comportamental, ele não é psicólogo, não é psiquiatra, ele tem uma base da psicologia, principalmente na base da terapia cognitivo-comportamental, na análise de comportamento. Mas a gente tem um certo limite, né? Eu analisei ali, vi que a pessoa, dali ela não vai conseguir ultrapassar, eu digo, olha, eu tenho já alguns, né, profissionais para te indicar que trabalham realmente com esse distúrbio alimentar e que o tratamento vai ser mais efetivo porque eu consigo ir até aqui, percebe? A partir dali tu precisa já de um profissional especializado e que tem já a formação na psicologia. Gente, olha, muito, muito legal, né, esse assunto. Eu desconhecia essa parte do comportamento alimentar, que tem um pouco a ver aí com uma terapia, enfim, e a Aline, ela explica muito bem. Vocês viram, né, gente? Só gente boa aqui para conversar com a gente, para trazer assunto muito interessante. E quem está gostando, sobe os coraçõezinhos, envia aí o aviãozinho para a turma aí para assistir a live, porque realmente é um assunto muito legal e muito importante, né? Porque, assim, principalmente agora, nessa fase que a gente está vivendo, e aqui em Portugal, a gente sabe que infelizmente está aí voltando aí a situação crítica novamente, então assim, as pessoas voltam a ficar um pouco mais em casa e o consumo da comida, ela gera isso mesmo, né, um consumo excessivo, porque começa a descontar na comida, enfim. Como que a gente não, como que você avalia esse tipo, assim, porque é um comportamento, vamos dizer assim, que seja atípico, né, hoje. E como que você consegue avaliar isso agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mudou o comportamento das pessoas? Você teve mais trabalho para poder identificar, para poder ajudar, para poder auxiliar e para poder as pessoas realmente terem uma consciência de que a alimentação é importante e que a gente não pode descontar nos alimentos todo esse sofrimento que a gente está vivendo. É bem interessante esse tema que você tocou, porque ele é a tese da minha dissertação, né? Eu vou estudar realmente o comportamento alimentar das pessoas que estão em teletrabalho, né? O que realmente mudou no comportamento das pessoas, né, na alimentação, por estar trabalhando em casa. Então, é exatamente esse o ponto da minha pesquisa, porque realmente mudou muito, porque as pessoas estão muito mais, além de sair do seu contexto, e toda mudança de contexto, né, ela gera um certo desconforto. Então, quando a gente fica mais tempo em casa, né, mais perto também da geladeira ou daqueles alimentos em que a gente está mais habituado, isso acaba de alguma maneira também afetando, né, principalmente a nossa questão de ansiedade, né, no sentido da gente ficar sempre pensando que tem aquele alimento ali no armário, né, e querer pegar o alimento. Então isso gera muito mais ansiedade. E eu acredito também porque as pessoas, bem isso, elas acabaram descontando esse problema, né, da incerteza, de ficar mais tempo em casa, no alimento, porque o alimento, ele, querendo ou não, tu pode continuar trabalhando,
né? Está aqui na frente do computador trabalhando e ao mesmo tempo está se alimentando e afagando algo dentro de si, né? Amortecendo por alguns minutos, né, aquele sentimento. Porque a gente, assim, o cérebro da gente é uma coisa muito louca, né? Porque enquanto você está na frente do computador ou na frente da televisão, o seu cérebro associa, né, o alimento com aquele momento, né? Então é a hora que você senta, você sente vontade de comer alguma coisa. Ah, vou assistir um filme, tem que trazer um balde de pipoca. Né? Então é uma coisa assim que tá associado. Você tem que saber regrar. A gente chama já de gatilho isso. São os gatilhos, que é o que te leva já a realizar aquele comportamento. Bom, aqui a Alexa está perguntando se vai ficar salva a live. Vai sim, todas as lives ficam salvas no meu perfil ou no IGTV, tá? Que é dentro do meu perfil. Vai lá no ícone do IGTV, porque às vezes eu não consigo salvar aqui. E aí salva lá. Bom, a nossa querida Cláudia, um beijo, Cláudia, está dizendo assim que a minha abordagem é TCC, é uma abordagem excelente para casos de transtornos alimentares e comportamentos alimentares. As pessoas estão descontando ansiedade na alimentação. Tenho visto muito isso no retorno ao consultório. Uhum. E sabe por que isso acontece na maioria das vezes? Porque assim, por que as pessoas descontam, né, a ansiedade em alguma coisa? Porque elas querem, querendo ou não, diminuir. A ansiedade, ela é um sentimento, né, gerado principalmente pelo aumento da nossa frequência cardíaca, né? Então, quando a gente está ansioso, a gente sente o nosso batimento cardíaco bater mais rápido, muitas vezes as pessoas suam, né? Então, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. E o que o ideal seria fazer para diminuir isso? Porque quando tu diminui a frequência cardíaca, naturalmente tu consegue diminuir a ansiedade. As pessoas deveriam respirar mais, que hoje em dia também, né, com o mundo enlouquecido, estressante, ninguém mais respira, né, direito, então a gente deveria respirar mais profundamente, fazer uma atividade física, né? Só que o que acontece? Como a gente está enclausurado e não consegue sair para fazer uma atividade física, ir num parque, ver a natureza, o que é o mais próximo daquilo que talvez por alguns minutos te faça desligar do mundo? É comer, né? Então, se tu não mudar o sistema de recompensa, que a recompensa seria essa diminuição da frequência cardíaca, né? Que o gatilho seria o comer, se tu não mudar esse gatilho, tu não vai conseguir mudar esse estado da ansiedade. Então, a pessoa que está ansiosa, ela deveria, na verdade, buscar outras recompensas, né? Então, diminuir a frequência cardíaca, respirar, fazer meditação, sabe? Mas aí a pessoa tem por si próprio conseguir chegar a essa conclusão, né? Exato. Isso, eu sou um exemplo, assim, aqui, vivo aqui, um exemplo. Porque, assim, eu estou trabalhando em home office, gosto de sair, encontrar as pessoas, de abraçar, de conversar com todo mundo. E isso foi, assim, me criou uma certa ansiedade, né? Gerou isso. E eu não consigo fazer atividade física. Então, o que acontece? Eu achei um parque que é planinho, assim, bem retinho, com muita árvore, muita árvore, assim, sabe? Bastante pássaros, tudo. E hoje até tinha cavalo lá. E aí eu encontrei esse lugar que eu falei, quer saber? Levo meu filho para a escola, fico ali, faço uma caminhada, e essa caminhada começou a me fazer muito bem. Aí eu fico nas árvores, porque eu adoro ver a natureza. Eu sou aquela pessoa assim que eu paro para ver a natureza, né? Então, assim, aquilo começou a me fazer muito bem. E ali eu fiquei sentada, eu fico sentada, trabalho ali, faço minhas coisas ali, aí depois venho, volto para casa, trabalho à tarde em casa, estudo à tarde. Então, começou a me fazer muito bem. Eu chego em casa, eu chego mais disposta, né? Estou começando a dormir melhor, porque comecei a ficar ansiosa também. Então, tudo isso, a gente tem que ver, que são esses gatilhos, a gente tem que procurar saber aonde está afetando e começar a mudar, né? Como eu falei numa live outro dia, a gente precisa mudar o ambiente, né? Se o ambiente não te favorável,
mudar esse ambiente para que isso favoreça, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa mesmo paciente para que não adoeça, para que não tenha coisas piores, né? Bom, aqui a Cláudio falou que o sistema de recompensa do cérebro é ativado quando comemos e baixa ansiedade também, mas não é algo duradouro. É isso, gente. Bom, é isso. E assim, quais são os alimentos que a gente que é bom a gente consumir, que não tenha restrição, né? Porque às vezes tem restrição por algum motivo de saúde. E quais são aqueles que a gente deveria tirar do nosso armário? Uhum. Porque devia ficar dentro do armário, né? Não fica nem na geladeira, fica dentro do armário. É. Então, só voltando ao teu comentário, que tu falou que para ti foi interessante sair para caminhar na natureza. Por que isso acontece? Porque tu olhou para dentro de si. Quando a gente se autoconhece, se autopercebe o que está acontecendo com a gente, fica mais fácil tu conseguir encontrar soluções para aquilo. O problema é que a maioria de nós, né, a gente às vezes não tem tempo para olhar para a gente mesmo, né? A gente quer cuidar da família, quer cuidar da casa, quer cuidar de todo mundo menos a gente. Então, quando a gente não se autoanalisa, é difícil de tu encontrar outras soluções. Então, comer aquilo é muito mais fácil, muito mais prático do que eu ficar olhando para mim e ter que gastar um tempo e fazer uma caminhada. É muito mais fácil eu ir ali pegar um alimento e vida que segue, né? Então, quando a gente fala em que alimentos são mais... Eu digo assim, eu como não trabalho com restrição alimentar, essa é uma palavra para mim não entra na minha linha, mas existem alguns alimentos que podem aumentar um pouco mais a ansiedade. Principalmente alimentos derivados e que tenham cafeína na sua composição. O próprio café, o chá verde, o chocolate, essas bebidas energéticas, né? Como elas estimulam mais o nosso sistema simpático, a gente fica realmente, né, com mais euforia. Então, não é para todo mundo. Normalmente são pessoas que são mais sensíveis à cafeína, que isso pode ser danoso para outras pessoas, isso pode não fazer a mínima diferença, né? Mas como eu não sei para quem eu tô falando, então, se para você a cafeína, né, ela te gera um pouco mais de arritmia ou te deixa mais eufórica, talvez no momento de ansiedade diminua a cafeína, chá verde e chocolate. O açúcar em si também, ele acaba deixando a gente, né, mais... Eu diminuí, eu passei para o descafeinado, eu achei um descafeinado que ele é igualzinho ao café. Perfeito. Uhum. Eu achei ele, que é até o do Pingo Doce. Eu tomo descafeinado, açúcar é a demerara, aquela açúcar, a branca eu já aboli faz tempo. Uhum. E o chocolate de vez em quando, mas é um tabletezinho, assim, né? Pequenininho. Não sendo o excesso, né? O problema de tudo sempre é o descontrole, o excesso, que é o que gera doença, né? É verdade. Bom, aqui a J. Danielima, ela disse que está a adorar a live. Que bom. Mandem Que bom. perguntas, se querem saber sobre comportamento alimentar. É verdade. Né? O pessoal mandar perguntas para a gente poder Gente, esclarecer. aproveita que temos 15 minutinhos, aproveitem para fazer perguntas, tá? Se você tiver mais algum assunto dentro relacionado a isso que você ainda queira adicionar, pode ficar à vontade. E o pessoal que for fazer pergunta pode fazer. Porque o mais interessante também é assim, quando eu falo nutrição comportamental, não é para todo mundo também essa abordagem, esse tipo de área, né, da nutrição. Como não é para todo mundo também uma área esportiva, por exemplo, né? Tem muita gente que não precisa ir num nutricionista esportivo para emagrecer, né? Então, para quem que seria, por exemplo, eu quero emagrecer, será que eu sou uma boa opção para ir nessa tua área de abordagem de nutrição comportamental, né? Normalmente são para pessoas que já vêm de muitas tentativas de dieta. Entende? Aquela pessoa que está assim, mais de 5 anos, pelo menos alguns estudos mostram, mais de 5 anos na tentativa, faz uma dieta restritiva, faz uma low carb, faz uma dieta do ovo, faz a dieta da proteína, e está sempre nessa oscilação de peso. Normalmente, é uma pessoa que já vem, e também vem uma família que tem obesidade, então ela já vem de um comportamento
bem alterado. Então, é para esse tipo de pessoa que a nutrição comportamental ela é mais eficaz. Agora, para pessoas que já têm um comportamento assim, super bem, já vão sempre na academia, estão com músculos, são pessoas que comem bem, que não tem nenhum tipo de problema em perder peso, que apenas querem alguma definição pontual, alguma coisa assim, muito pontual, sabe? Que seguem bem um plano alimentar. Talvez para essas pessoas uma nutrição comportamental, assim, não seja o mais indicado, entende? Porque a gente vai trabalhar ali teorias e coisas que para a pessoa ela não vai modificar muitas coisas na sua vida. Perfeito. Óbvio que se faz, né? Eu mesmo assim, eu atendo aqui vários pacientes que é só para fazer pra hipertrofia, para ganhar massa muscular, mas eu não trabalho nada dessas teorias com eles, entende? Eu trabalho o pontual da nutrição esportiva, que seria fazer uma dieta para hipertrofia. Então, a gente não tem sessões de conversa, então são sessões pontuais. É um plano alimentar que eu passo para a pessoa diz se está conseguindo seguir ou não, mando receitas, e pronto, são coisas mais pontuais, você entende? É uma abordagem diferente. Vocês viram que legal? Ela faz uma análise para saber se você realmente precisa disso e para qual área ela te encaminha. É interessante, muito bem abordado isso. E assim, ó, o Edgar está perguntando, Aline, o que diz sobre comer ovos de galinha? O ovo é um dos alimentos mais ricos nutricionalmente que existem, né? Então, já se foi muito demonizado, né, pela questão do colesterol, mas hoje em dia, pelas pesquisas mais atuais, e nem tão atuais assim, pesquisas já da década de 90 já conseguem demonstrar que o colesterol, o nosso colesterol, aquele que sai no exame de sangue, que é o colesterol, né, que está no nosso sangue, a formação dele se dá muito mais endógena, ou seja, o nosso próprio corpo produz muito mais do que aquilo que a gente ingere. Ou seja, o nível do exame de sangue, ele reflete muito mais aquilo que o teu corpo por si só produz do que aquele colesterol que a gente come do alimento. Entretanto, tem pessoas que têm uma alteração genética na metabolização desse colesterol, que daí precisam cuidar, sim, um pouquinho do colesterol da alimentação, né? Normalmente são pessoas que têm triglicerídeos muito elevados, tipo acima de 300, e aí o colesterol também ele acaba ficando muito elevado, acima também de 300, normalmente o LDL, né? Então daí tem que cuidar um pouco mais para essa questão. Mas os ovos por si só, e depende também do método com que ele é confeccionado, né? Se for ovo frito, o ovo frito, o problema daí não é o ovo, o problema é a fritura, é um método de cocção, né? Exatamente. Tem um primo que ele falou assim, nossa, então eu vou morrer de colesterol, porque ele come, acho que 3 ou 4 ovos por dia, há anos, e ele nunca teve problema nenhum. Exatamente. Tudo depende do equilíbrio, né? Porque existem outros alimentos que também têm colesterol. A carne vermelha, laticínios, todo produto de origem animal tem colesterol, né? Então, o colesterol, ele tem inúmeras vias que a gente pode produzir, né? Então, a gente tem que olhar também outras coisas, né? A fritura é um grande vilão, né? Exatamente. Frituras, margarina, gorduras hidrogenadas, essas sim, por causa da gordura trans, esse sim aumenta o nosso colesterol endógeno, porque essa é uma gordura que o nosso corpo ele não produz, né, naturalmente, a gordura trans. Então, nosso corpo ele não reconhece isso. E aí ele acaba aumentando sim a taxa, principalmente do LDL. Ele falou assim que o Dr. Laí Ribeiro, ele disse que a gente tem que comer 20 ovos por dia. Já pensou, gente? Coitadinha das galinhas, né? A gente não pode generalizar, né, essa recomendação, porque como eu falei, existem pessoas que têm um problema genético na metabolização do colesterol. Então, não é uma recomendação geral, mas o ovo é... Pessoas que têm restrições, né? E a dieta, como é que é? Cadê? Low carb. Recomenda? Assim, isso né? A dieta low carb, ela é uma dieta que ela acaba tendo, ela surgiu inicialmente
para tratamentos, principalmente de pessoas que têm ou diabetes ou alguma resistência insulínica. Então, a base dela, ela é ser uma alimentação que tenha baixa quantidade de carboidratos, né? Então, depende... E ela tem várias modalidades. Pode ter até 50 gramas de carboidrato, até 80, até 100, até 150. Então, ela varia muito. Eu vou te dizer que, normalmente, quando eu faço o plano alimentar, eu já faço plano alimentar low carb, né? Com pelo menos aí uns 150, de 100 a 150 gramas de carboidrato, porque eu priorizo muito o carboidrato dos vegetais, né? Então, mandioca, batata doce, cenoura, tudo isso tem carboidrato, né? Então, eu coloco tudo isso na alimentação da pessoa e aí o que falta, né? Eu coloco um arroz integral, um macarrão, mas tudo isso é depois que eu completei todos esses vegetais. A minha base das minhas dietas é comida de verdade, né? O mínimo industrializado. Então, a low carb, ela é interessante, principalmente para essas patologias, ou para diabetes, ou para resistência insulínica, pessoa que tem uma insulina muito alta, né? Então, para as outras pessoas, depende para que você quer fazer low carb. Se você quer fazer para emagrecer, ela é tão eficaz como qualquer outro tipo de dieta para emagrecer, se houver um déficit calórico, ou seja, se você consumir menos calorias do que você gasta, se você gastar mais, né? É isso que vai promover o emagrecimento. Então, depende. A pessoa ela não pode chegar e falar assim, hoje eu vou fazer a dieta da lua. Ela primeiro precisa saber, igual você falou, primeiro você precisa analisar o seu comportamento para saber qual é a dieta mais favorável ao seu estilo de vida, as restrições que você pode ter, enfim. Não é assim, hoje eu vou decidir fazer dieta, não vou tomar água. Não, você vai ficar a vida inteira fazendo dieta e não vai resolver o problema lá da raiz, né? Vai só apenas... Vai remediar um sintoma que é o teu ganho de peso. Não vai tratar a doença, né? Porque assim, tem pessoas que que elas fazem? Elas fazem dieta para alguma coisa, não é só para emagrecer, né? Às vezes a pessoa ela tem restrição a algum alimento, ela precisa fazer aquela dieta, ela tá com alguma doença, ela precisa fazer aquela dieta, enfim. A dieta tem vários fatores, né, que a gente precisa saber quais são, né? Para se fazer um tipo de dieta, exatamente. Eu acho que o Edgar falou ali. A gente não deve, mas se quiser fazer, né? Eu gostei dá tranquilamente, porque tem que ser respeitado também o que a pessoa gosta, né? Por exemplo, ela gosta realmente de comer menos carboidrato, que ela se sente melhor, não se sente tão estufada, tão cheia. Então, a gente tem que saber respeitar, né, o gosto e as preferências alimentares do paciente. E eu digo, o nutricionista ele tem que ser muito criativo, né? Porque a nutrição antiga, ela era muito mais controladora, sabe? No sentido do profissional mandar, né, o que o paciente tinha que fazer. Não, tu vai fazer assim, assim, assado. Mesmo a pessoa não gostando daquilo, tinha que fazer. Hoje em dia, com essa abordagem mais comportamental, a gente respeita muito a preferência do paciente. Por exemplo, se você quer fazer uma dieta com pão, com macarrão, dá bem para fazer, entendeu? A partir de um cálculo, a gente consegue fazer. Mas é sempre importante demonstrar o que é mais saudável para o teu envelhecimento a longo prazo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da manteiga, da margarina. Eu vejo que a gente tem uma diferença imensa das manteigas aqui com a do Brasil, né? E assim, eu sempre escolho uma manteiga que ela só tem lá só o leite. Ela não tem nenhum tipo de... E é uma só que eu vejo, que é lá do Açores, lá. É assim, uma coisinha verde, não é? Eu adoro essa também. Eu compro essa, porque eu vejo que ela não tem nada de só leite, né? Nada. Então, assim, qual que é a diferença? Porque, assim, eu vejo que tem uma diferença, né, muito grande. Sabor, né? Tem diferença de sabor. Né? Eu acredito que seja talvez pela qualidade da matéria-prima. Assim, o leite daqui, ele acaba sendo... Eu não sei, eu nunca fui estudar isso a fundo. Isso é uma coisa que eu tô falando, assim, por achismo, né?
O leite daqui, mesmo o leite que a gente consome aqui, tem um sabor. Eu não gosto de leite, mas quando eu já consumi algum batido, alguma coisa, eu notei um sabor diferente, sabe? Parecia realmente sabor de leite, né? Aquela coisa mais aguada que a gente tem no Brasil. Eu não sei se realmente a qualidade do leite daqui, porque né, é melhor. Se alguém souber aí, nos comunique. Mas a manteiga, o que é manteiga? É como se tu pegasse o creme de leite mais gordo, ou a nata, né? Bater ela, bate, ela fica dura, né? Porque ela as proteínas delas acabam coagulando do leite e tu forma a manteiga, que é a gordura, né? Então, ela só precisa ter leite, não precisa ter mais nada, né? Mais Então, nada. olhar nos ingredientes e ver, para ela ser saudável, ela tem que ter apenas leite. Talvez um sal, se a pessoa gosta, né? Do sal. Leite e sal, só isso. Bom, eu tenho duas perguntas, se vai dar tempo. Aqui, que nem a Tati estava perguntando aqui acho que já respondeu da low carb, né? Deixa eu ver aqui, a Cláudia falou, eu não consigo ganhar peso de jeito nenhum. Então, aí a gente tem que ver todo um porquê, né? O que seria o ganhar peso? Se a pessoa ela quer. Porque normalmente as pessoas, quando falam que querem ganhar peso, é porque querem ganhar músculo, né? Ninguém quer ganhar gordura, né? Então, o processo de ganhar músculo, que é chamado hipertrofia, acontece isso de diferentes maneiras. É um dos processos mais difíceis da nutrição, é ganhar músculo. Porque muitas vezes a gente tem que ter uma tríade, pelo menos. Um sono adequado, uma boa alimentação, principalmente com predomínio de proteínas e também um pouco de carboidratos, né, em momentos certos. E também um exercício físico com, digamos assim, com certos mecanismos para te ganhar musculatura mesmo. Entende? Intensidade, pegar peso, né? Tem que realmente fazer esse exercício de contra-regulação para te ganhar peso, para te ganhar o músculo, porque o processo de hipertrofia ele acontece quando há dano no nosso músculo, e aí a partir desse dano, a reconstrução dele gera hipertrofia, que o músculo aumenta de tamanho, né? Então é muito difícil, ele é difícil de ganhar, sim. Bom, Aline, a nossa live está chegando ao fim. Foi, assim, maravilhoso esse bate-papo. Fiquei sabendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho desse comportamento alimentar, que é muito interessante, gostei bastante. Obrigado a todos que participaram, que interagiram aqui com a gente. E, assim, Aline, manda aí o seu recado, aonde te encontrar, se você está atendendo presencial, online, enfim, faz o seu merchan. Obrigada, gente. Dia dos professores. Eu adorei também o papo, né? Eu adoro falar sobre esse assunto. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Vai na minha página ali do Insta, eu compartilho bastante conteúdo sobre isso. Estou realizando atendimentos online aqui no Porto, online e presencial. E também para o mundo inteiro. Tem muitos pacientes do Brasil e pelo mundo afora. Então, mais de 90% do meu trabalho é online, né? Então, para quem quiser fazer uma consulta de avaliação para saber se realmente, né, vai ser um tipo de intervenção legal, fica aí o convite para me mandar uma mensagem e a gente conversa um pouquinho. Ai, que bacana, que bacana. Aí, gente, ela é um doce, né? Obrigada. Olha, obrigada, tá? Obrigada mesmo por essa participação. Eu acho que vai ajudar bastante as pessoas aí a terem uma noção de como se alimentar, né, corretamente. Gostei bastante. Obrigada mesmo. Adorei. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, gente. Obrigada a todos. E uma excelente quinta-feira. E é isso, né? Um beijo. Um beijo grande pro meu amigo, que hoje é aniversário dele, que hoje eu vou falar de novo. Beijão, Gabi. Tchau, tchau. Beijo, querida. Obrigada, viu? Obrigada a todos, gente.